القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Muito obrigado, Sheikh Muhammad. O Sheikh lembra dos versículos do Corão que fala sobre a criação que Deus ofereceu para nós e colocou nós como os iguais e colocou a responsabilidade de todos para com todos. E também lembrou numa outra parte, aonde lembre-se que Deus a tudo vê e assim Ele está presente. Seja temente a Ele, creia em Deus até o dia que vier a sua morte. Então, eu também queria agradecer, um agradecimento especial para a doutora Cidinha Borges, que é membro da Comissão de Direitos Humanos do Estado de São Paulo e ativista e defensora dos direitos humanos. Muito obrigado, doutora Cidinha, e também te convido a fazer parte da mesa, por favor. Eu também queria agradecer ao Dr. Guilherme Batista, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também convido a fazer parte da nossa mesa, doutor. Já temos em nossa mesa aqui também o nobre irmão Mansur Peixoto, que é historiador, especialista em cultura islâmica
e também guerreiro, batalhador aí que esteve na fortilha e se encaminhou para a faixa de Gaza levando mantimentos e foram retidos em áreas internacionais, então nada se requer menos que foram sequestrados, e hoje está entre nós, que também logo mais dirá um pouco sobre sua história, sobre os seus acontecimentos. Nós temos hoje, nesse ato, com fundamental objetivo de trazer pequenos debates e opiniões e caminhos que a gente possa buscar para seguirmos adiante sobre aqueles que querem ou se envolvem com o ativismo humanitário, com os direitos humanos, né? Com aqueles que querem levar pelo menos um pouco de dignidade, seja ele quem for. Então, nós vamos dar início, então, às falas. Às vezes está falando, cochichando lá, do outro lado, então não está dando certo. Desculpa, entre os nomes aqui, a vereadora Mariana Couto também vai fazer parte da mesa de abertura, por favor. É com profundo respeito e emoção que iniciamos esse encontro, que carrega esse significado maior que apenas o evento. Hoje reunimos para refletir, de novo eu vou falar a mesma coisa, né, gente? Bom, esse espaço que se abre é um símbolo de união de diferentes vozes, autoridades, lideranças sociais, representantes religiosos, ativistas e cidadãos, que acreditam que a paz se constrói com verdade, com justiça, quando caminhamos juntos. Que esse seminário seja não apenas um momento de debate, mas também de esperança, onde cada palavra, cada gesto reafirmam que os direitos humanos são universais e inegociáveis. Agradeço a presença de todos e damos início à cerimônia de abertura. Agora eu chamo com a palavra o Dr. Guilherme, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos, para a abertura oficial e a declaração de homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme receber todos vocês aqui. A gente, primeiro, vou agradecer a presença dos meus pais aqui, a doutora Carla, doutor Rodrigo, doutor Leandro, doutora Rebeca e alguns outros rostos aí que eu tenho tanta afeição de estar aqui presente. A doutora Cidinha, então, sem palavras, Aziz, que conseguiu conduzir todo esse trabalho. O professor que está representando a Amélia e tantos outros que me perdoem se eu não citá-los. É porque toda vez que a gente sobe nesse púlpito, ainda que eu tenho 18 anos de experiência, nos dá um nervosismo e as palavras somem. Mas o que eu tenho a dizer, com muita alegria, que a casa é do advogado e da cidadania. E hoje eu estou vendo aqui que a cidadania está representada em suas multifacetas. E é isso que a OAB quer oxigenar nos discursos da cidade. Se aprofundar em temas ásperos, temas complexos, fugindo da superficialidade, fugindo de raciocínios rasos. E a gente sempre tem um doutrinador que diz que não existe solução simples para problemas complexos. E se a gente não estudar a complexidade dos problemas, a gente tende a repeti-los.
Então, o que eu tenho para falar aqui como presidente de Direitos Humanos de São José dos Campos, já estou no meu segundo mandato aí, o primeiro era vice da Cidinha, é que São José os direitos humanos são atacados, né? A gente sabe disso, é uma cidade de maioria extremista, a gente tem aqui em São José, sim, uma polarização muito grande, tanto que a gente pega aí as cadeiras representativas dos vereadores, a gente tem um de extrema direita e uma de esquerda, que foram os dois mais votados na cidade. E é isso que a gente precisa ter sempre um debate aberto. Sair desse fla-flu, direita e esquerda, e seguir sempre aquele ensinamento que está tanto no Alcorão, quanto no Evangelho, quanto na Bíblia, que somos, além de um Deus maior, mas a responsabilidade de um humano com outro humano. E fugir um pouco dos rótulos, e o nosso trabalho sempre é nisso. Aí, para contextualizar um estudo de direito humano, os primeiros retratos de direitos humanos que a gente conseguiu aí num estudo antropológico foi quando paleontólogos acharam, paleontólogos não são dinossauros, né? Antropólogos acharam ossadas humanas reparadas por outro humano, mortos em valas próximas. Ou seja, era uma ossada de um fêmur humano que estava ao lado dele numa rocha, um pedaço de ferro muito rudimentar da época, reparando uma quebra de um osso, né? Uma ruptura de osso. E por estudos biológicos e científicos chegaram à conclusão de que foi um humano atingido por algum objeto que quebrou o fêmur e um outro humano, há muitos anos atrás, reparou o corpo desse humano e veio a morrer horas depois no mesmo local. Aí a gente consegue entender como que começou o estudo de direito humano. O que é ser humano? É você ver uma cicatriz e tentar ajudar. É você ver um humano quebrado e tentar consertar. E num contexto já trazendo aqui para nosso atual, nosso estudo contemporâneo, a declaração é de 1945, fazendo agora 77 anos, me corrija se é 45, 48. Advogado por conta de... O que foi 1948? Contexto pós-guerra, o mundo estava numa tragédia humanitária, judeus, palestinos, cristãos, todos sofreram, orientais, o mundo se uniu numa faceta nós contra eles, e discursos foram quebrados, e seres humanos foram mortos com gás, foram enterrados vivos, foi um contexto de crueldade, de vingatismo, que não é nada humano, não é reflexo, não tem um contraditório, não tem uma defesa trazendo o nosso estudo aqui para dentro daquilo que é a nossa formação. Você não pode ser julgado, morto, decepado em praça pública. Não somos selvagens, ninguém está na barbárie. E agora, conversando um pouco aqui com o Flotilha, que participou, você vê que lá não existe uma Declaração Universal de Direitos Humanos de 77 anos. Não existe. Os relatos deles são chocantes. Tive uma conversa breve, depois ele vai fazer o relato dele, e a gente vê que é uma coisa que eu estava falando do Dr. Leandro, você pegar um avião, 10, 15 horas você está lá. Então está próximo. E tem aquele outro doutrinador que fala que a cadela do fascismo está sempre no cio. Isso pode vir a qualquer momento para a gente. O direito ele tem que ser conduzido e mantido. A gente tem que espelhar e aprender com os erros dos outros. São situações que no passado recente a gente vivenciou e continua vivenciando, de ataques à democracia, de ataques a minorias. E eu não estou falando aqui de Lula e Bolsonaro. A gente não pode deixar esse discurso raso de que é uma política de que dura 4 anos, fazer um ataque à sociedade que vai ficar perene por séculos. Não é uma disputa política por poder que vai ser escudo
para atacar direitos que estão consolidados na nossa democracia. E aí o direito humano ele vem sempre trazendo essa reflexão. A gente tem que fazer dever de casa, fazer a releitura dos 30 declarações, que são coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa casa, quando o seu vizinho fala alto com o seu filho no elevador. São direitos humanos ali, palpáveis. São situações que a gente precisa mediar. Mediação de conflito é tudo, é o que nos separa dos irracionais. Os animais eles se atacam e o mais forte sobrevive. Os humanos não, os mais racionais sobrevivem. E essa é uma batalha perene, cansativa, exaustiva. A gente é atacado e vocês contem sempre com a ver. Quando a Cidinha pediu um espaço, eu falei direto com o presidente, ele aceitou de bom grado. E é isso, a gente tem que trazer esse debate para a gente se aprofundar, saber que um humano não é melhor que o outro, uma religião não é melhor que a outra, e a gente tem que atacar todas as facetas da sociedade que acordam e dormem tentando retirar direitos. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, na individualidade deles, sabendo que tem um coletivo, tem um ordenamento jurídico, tem uma estrutura estatal por trás, a gente vai virar bicho de novo. E a gente vê essa selvageria numa fechada do semáforo, num cruzamento mal feito. Você vê um humano querendo matar o outro. E todos temos esse bicho dentro de nós. Só que o momento de reflexão, o momento de ver que o humano ao seu lado não se veste com a mesma roupa sua, não o torna diferente de você. O sangue dele é igual ao seu. Eu sou motociclista, ando muito de moto, e a gente tem um símbolo do motociclismo que é a caveira. Aí todos falam, por que a caveira? Porque a caveira é coisa de gente maldosa, de gente cruel. Não, a caveira é idêntica. Lógico, por uma análise não biológica, científica, é idêntica. De um negro, de um oriental, de um muçulmano, de um cristão, é a mesma caveira. Então, o que nos une no motociclismo é isso. Você vê um cara com pneu furado, você para ajudar ele. Não quero saber a cilindrada da moto dele, nem de onde ele está vindo, para onde ele vai. E é isso que a gente tem que se aproximar. E aí eu fui muito atacado também, porque os motociclistas aqui da cidade, amigos meus, fecharam a porta do CDA. E eu ia lá com a minha moto. Fala, vocês estão malucos, vocês tinham que ser presos. E aí a gente vê como um reflexo de raciocínio e não é que eu estava melhor que eles ou pensando diferente deles, não, só que se eles continuassem naquela toada, talvez eles estivessem presos no Rio de Janeiro, como alguns joseenses foram. Por quê? Porque foi uma perseguição política? Eu não sei. Mas também não pode ser racional entrarem e tacar fogo dentro do Congresso. Assim como a gente não pode aceitar um passado recente de seres humanos serem mortos numa floresta e não teve instituto criminalística. Não fizeram perícia nos corpos. Familiares foram buscar corpos, estou falando isso de 2 meses atrás. Familiares foram buscar corpos e trouxeram para a praça pública. E a mídia teve que retratar quem são esses seres humanos. São criminosos terríveis, cruéis. O mandado era de prisão, não era de execução. Nós não temos pena de morte no Brasil, só em caso de guerra. Prende e apresenta a autoridade judicial em 24 horas, é o que a nossa lei fala. Agora, na quarta-feira, a gente vai ter 2 delegados de polícia aqui fazendo um debate, vai ter um juiz fazendo um debate sobre direitos humanos, poder de polícia, direitos humanos e julgamento. E é por isso que a gente vê que não tem uma resposta simples. Não é simples. E aquele policial que morreu? Né? Ele é tão humano quanto o bandido que morreu. Mas vocês só passam a mão na cabeça do bandido? Não. A gente passa a mão na cabeça de um humano. Se ele é humano, ele tem que ser julgado como humano. Quem pode ser morto são os animais, né? Servem até de alimento. Mas como até mais uma vez, trazendo aqui a conversa dele, ele me disse que lá tem 3 classes, né? E o próprio ministro de segurança deles falou que a 3ª classe eram animais humanos. E a gente está em 2025. Escutar isso de um chefe público. E aí eles ficam num fla-flu que é desesperador. A gente, como jurista, a gente fecha os olhos e fala, cara, eu não estou acreditando que tudo isso está acontecendo. E é isso, gente. Vamos sempre debater, vamos sempre se aprofundar.
ninguém quer uma verdade absoluta, mas se a gente olhar no olho do humano que está do outro lado, a gente vai chegar em um resultado diferente da brutalidade. Sempre. E é uma alegria estar aqui. Desculpe eu falar agora. Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor Guilherme, pelas palavras que reformam o símbolo do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Convidamos agora a doutora Cidinha Borges, minha amiga, um orgulho ser amiga dela, membro da Comissão de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, organizadora desse seminário, para a conferência sobre os direitos humanos, os direitos humanitários, crise e desmonte. Um tema muito importante que a gente não leva a sério, mas os direitos humanos está muito fragilizado, né? Porque ele não está sendo aplicado em lugar nenhum, nem aqui, nem na questão dos feminicídios, nem nas questões das crianças em Gaza, Venezuela. Então ela vem com a palavra trazer bastante sabedoria e conhecimento para a gente. Obrigada, Zizi. Eu estou achando o povo um pouco desanimado. É o cansaço, é a tarde, né? Vamos ficar alegres porque nós já temos nesse plenário 80 pessoas. Olha que coisa boa, num sábado, para um seminário de um assunto tão espinhoso, né? Que são direitos humanos, direitos humanitários, a fragilidade dos direitos, que quando eu sou convidada para falar é uma coisa bacana que está em ascensão, ainda dá para todo mundo vir. Agora, quando eu vou lá para escutar aquela coisa, né, chata, então aí a tendência já é diminuir um pouco. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada aos meus amigos que acolheram o meu convite, diversos deles aqui, amigos de muitos anos. Muito obrigada aos colegas da Abracrim, Rodrigo, Leandro, muito obrigada pelo apoio de vocês, minha colega Carla, muito obrigada aos sheiks. Nosso agradecimento especial ao Mansur, que viajou 9 horas de ônibus para chegar até aqui para trazer a contribuição dele. Mas pensa, é pouco, né, Mansur? Ele foi 30 de barco até Gaza. E hoje ele veio até aqui e disse: Cidinha, está tudo bem, eu fui para Gaza. Tá, tudo bem. Muito obrigada, vereadora Mariana, que veio para mim de Campinas trazer para a gente a experiência da flotilha. Infelizmente, o Mohamed Al-Qadri, é isso que fala? Al-Qadri, né? Não pôde comparecer porque foi chamado para uma missão fora do Brasil, então nós não teremos a participação deles. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: o Gui falou aqui, o Guilherme, Gui para os íntimos, e o Gui disse aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 77 anos, agora no dia 10 de dezembro. E essa Declaração dos Direitos Humanos, o Gui disse, ela veio depois da Segunda Guerra, quando o país estava arrasado. Ninguém tinha mais o que fazer, ninguém mais sabia para onde ir. Falou, só tem uma possibilidade da gente sobreviver. Se a gente juntar a gente e ter um mínimo de respeito com o ser humano, um mínimo de norma que permita a constituição, a permanência nossa no mundo, no planeta. Tá? Então veio daí depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os países, especialmente os países onde a gente teve democracia, se baseou para fazer a Constituição Federal. Hoje de manhã o meu neto me perguntou, diga um direito humano que eu tenho. E eu disse, responda você. Ele falou assim, eu tenho o direito de ir à escola. Eu disse, muito bem. O direito à educação é um direito humano. O direito ao salário, o direito ao emprego, o direito à casa, o direito à comida, o direito de ir e vir, o direito de expressar as suas opiniões, desde que não seja para ofender o outro e propagar o ódio, né? Mas todos esses são direitos que a nossa Constituição de 1988, absorveu, está em voga até hoje. Embora de vez em quando tenham algumas pessoas que não queiram que a Constituição permaneça, mas a gente está aí lutando para ela permanecer. Bem, mas vamos dar uma passeada e ver como é que essa coisa está no mundo. E eu não preciso de muito discurso. Cada um daqui faz a sua própria experiência. Aqueles 30 artigos concedeu todos os direitos humanos, que pactuou com o mundo aqueles direitos humanos, estão sendo cumpridos ou já tem uma grande diferença?
e muitos deles estão sendo deixados do lado, ou pelo menos tentando deixar para o lado. Eu lhes digo, amigos, sabe qual é o direito humano mais que é desrespeitado todos os dias e é mais tolerado no mundo? Não precisa arriscar, que o nosso tempo é pequeno. O direito das mulheres existirem, serem plenas, exercerem as suas tarefas. Esse é o direito que no mundo inteiro é o que menos as pessoas se importam. Tamanha a barbaridade que a gente já está vivendo em termos modernos. Nesta minha cidade, John, eu falo para vocês, no ano de 2025, já teve 17 feminicídios. Então, o direito da mulher, ou os direitos das mulheres, como ser humano, é um direito que está na Constituição, é direito que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você vai vendo toda essa decadência, ou a tentativa de eliminar esses direitos, que dia a dia a gente vai vendo. Vindo de onde? De governos nacionalistas, para ser uma palavra bem gentil, mas eu posso dizer, de governos da extrema-direita que estão sendo eleitos e tentando retirar esses direitos que a gente tem, vindo de crises financeiras, vindo da desfinancialização dos órgãos que cuidam dos direitos humanos. E agora nós vamos falar um pouquinho de direitos humanos e de direitos humanitários. Vocês sabiam, meus amigos e minhas amigas, que o governo Trump cortou em mais de 50% todo o financiamento que os Estados Unidos dava para a ONU e para o combate aos direitos, para a preservação dos direitos humanos? Cortou da Unicef, cortou do Programa das Mulheres, cortou de todo a Acnur, que é aquela agência internacional da ONU que trabalha e atende os refugiados, colocou em disponibilidade há 2 meses 5.000 funcionários da Acnur, que serão dispensados logo agora. Mesmo nos Estados Unidos, o governo Trump terminou com uma agência que se chamava USAID. Eram mais de 100 mil trabalhadores humanitários espalhados pelo mundo que prestavam serviços humanitários. Alguns podem dizer, mas aquilo era espião dos Estados Unidos. Pode até ser, mas de toda sorte estavam lá prestando serviços humanitários. A desfinancialização da ONU é uma coisa fantástica e impressionante. Tira-se o dinheiro que ia para a ONU, a gente sabe que o procedimento é voluntário, os estados davam, né? Os países davam o dinheiro para manter os programas, e financia-se a guerra, financia-se o armamento, financia-se a fabricação de armamento. Triste para mim dizer isso, mas é fato. O Trump foi para a televisão, e se vocês não viram, por favor, procurem. Disse o seguinte: o Netanyahu liga para mim quase todos os dias, ele é um chorão. Ele liga para mim de madrugada e diz: me manda mais armas mais eficazes, de maior alcance. Eu nunca neguei nada para o Netanyahu. Eu não, o Trump que está falando. Eu nunca neguei nada para o Netanyahu. Eu mando armas porque ele usa muito bem. Ele sabe usar muito bem. E para onde que são usadas essas armas? Nós sabemos. Usou muito bem porque arrasou, dizimou, cometeu genocídio no povo palestino. Igualmente a Rússia com a Ucrânia. Veja, então, durante esse período, que é o período de crise, os direitos humanos também existem, com outro nome, de direitos humanitários. Em termos de paz, vamos dizer que nós estamos na paz, tem que funcionar aquela gama de direitos humanos. E na guerra, no conflito, tem que funcionar o direito humanitário. E o direito humanitário, primeiro deles, qual vocês acham? Protejam os civis, quem não tem nada a ver com a guerra. Quem não está na guerra, quem já esteve e não está mais. Então, eu não posso bombardear a escola, eu não posso bombardear o hospital, eu não posso bombardear acampamento de civis, porque já vai para o acampamento, então não posso bombardear lá. E acontece isso todos os dias, tanto aonde a gente está pensando, na Palestina, como também acontece na Rússia, como também acontece no Congo e como também acontece em outros países. São 55 conflitos que estão acontecendo no mundo.
São 120 milhões de pessoas em movimento. O que é em movimento? Ou é gente refugiada, ou é gente em deslocamento que não está refugiada. Teve que sair das suas casas, teve que abandonar os seus lares, pertinho de nós, Rio Grande do Sul. Quer mais perto ainda? São Sebastião. Por causa de desastres, que chamam de desastres naturais, que de natural não tem nada, nós já fizemos essa discussão aqui, poderiam todos eles ser evitados. Eu estou com professores do INPE aqui, que aprendi muito quando convidamos o professor para dar o curso aqui, né? Que de natural não tem absolutamente nada, tudo crônicas de mortes já anunciadas. Moraes também, que está aqui, o poeta Moraes, que também trabalha com o meio ambiente aqui em São José dos Campos. E estas pessoas, vítimas dessas catástrofes, estão cada vez mais sem rumo, correndo. Lá no Rio Grande do Sul, ainda tem por volta de 500 mil pessoas sem casa, cujas casas ainda não foram reconstruídas. Aqui em São Sebastião também, sem contar o número de mortos. Bom, nós falamos aqui sempre de aquecimento global. O que o aquecimento global tem a ver com os direitos humanos? Que piora, que nos coloca numa situação muito mais fragilizada. Certamente, se acontecer alguma coisa aqui em São José dos Campos, ou vamos chamar de desastre, não pegará o bairro que eu moro, que é a Vila Diana, mas pegará toda a periferia, todas as pessoas que já são vulneráveis e que não causaram a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade que as populações são expostas foram causadas por outro. E esses direitos, tanto os humanos... mas qual direito? Perguntou meu neto. Tá, mas não é catástrofe. Qual direito humano que eu perco? Direito à moradia, direito à educação. Imagina, você do dia para a noite, ou da noite para o dia, você fica sem local para você morar, sem referência nenhuma. Porque o refugiado é aquele que sai de um país obrigado a deixar aquele país, obrigado, ou por guerra, ou por perseguição política, e vai habitar em outro país. E nisso o Brasil é fantástico, porque o Brasil tem um sistema de acolhimento muito grande para refugiados. Nós temos a lei dos refugiados aqui no Brasil. Não estou dizendo que é perfeita. Por favor, os colegas advogados, não me corrijam. Não é perfeita, mas nós temos uma lei que permite vir refugiados. Mas esse que a gente denominou refugiados climáticos e que não tem reconhecimento ainda pela ONU, ele sofre com o acontecimento e ele fica ali dentro do próprio estado ou dentro do próprio país. Esse está pior em determinada situação do que o refugiado que vem de um outro país, porque para ele não tem lei, para ele não tem segurança nenhuma. Claro que os governos, o prefeito faz uma coleta de material, tenta desenvolver algum programa, mas eu estou dizendo programa. Eu estou dizendo, não tem legislação ainda no mundo e nem na ONU que proteja esse refugiado climático, ou refugiado interno, ou pessoas em movimento, ou em deslocamento, como a gente está acostumado a falar. Então pensa, meus amigos do INPE estão aí. Se nós estamos imaginando, já estamos vivendo a situação tão difícil, se nós estamos vivendo essa situação que disse o Guilherme, aí matou 121, a polícia foi, invadiu no Rio de Janeiro e matou 121 pessoas. Mas olha, lá tinha bastante bandido, mas até que tinha alguns lá que não eram bandidos. Quem foi que disse que é para matar bandidos? Quem foi que disse que tem uma lei no Brasil que fala, olha, a polícia pode ir lá e matar? Lá, estou falando também aqui do litoral, né, do estado de São Paulo, onde a gente viu chacina, matança, que está cada dia mais naturalizado. Então veja, nós já temos aqui os direitos humanos com a naturalização dessa situação tão ruim. Com a crise, entre aspas, climática, com os desastres que nós estamos prestes e vendo aí, pertinho de nós já teve, né, gente? Paraibuna, Monteiro Lobato, né, Rita? Monteiro, Paraibuna, a gente já viu lá o litoral norte, né? Essa situação tende a agravar muito a situação dos direitos humanos e também dos direitos humanitários. Que eu disse, direitos humanitários para a situação de crise e para a situação de guerra. Então, meus amigos e minhas amigas, o que nos cabe como advogados,
como ativistas de direitos humanos, como sheiks, como membros da comunidade árabe, como ser humano que está aqui presente, que não está também, nos cabe pensar e refletir muito bem o que é que nós vamos fazer. Eu fiquei morrendo de medo que eu vim assistir a palestra do Wilson, estou encerrando. Eu vim assistir a palestra do Wilson e ele falou, se prepara, porque se não tiver mudança, nós não vamos morrer mais de 50 anos. Nós não vamos viver mais de 50 anos, é isso, né, Wilson? E eu cheguei na minha casa, gente, eu olhei para os meus netos, eu falei, Jesus, olha, eu estou já com 68, já vivi bastante, não quero morrer, estou dando meu lugar na fila, se alguém quiser, tá? Não é esse o meu propósito. Mas, de toda sorte, é muito ruim você pensar isso, e eu não vou entrar muito aqui nesse debate, mas o debate, por exemplo, que está sendo nessa situação da discussão do clima, que depois fica para um outro momento. Então, por que esse debate aqui hoje na OAB? E por que, junto com esses senhores, sheiks, presidente da mesquita e outras pessoas que estão aqui conosco? Porque um dos direitos humanos mais aviltados no planeta, tá, é a perseguição religiosa. No nosso país a gente vê perseguição com a Umbanda, mas a gente vê também perseguição com aqueles que professam o islamismo. Então, por isso que a gente convidou-os para estar conosco, porque é também um exercício para nós, não de tolerância, detesto essa palavra. Ninguém tem que tolerar ninguém. Não é assim, eu tolero. Não, você não tolera, não. Você aceita. A pessoa tem o direito de professar a crença, a religião dela, de rezar como eles oraram aqui no começo, e assim a gente consegue construir uma sociedade que talvez a gente consiga reverter essa situação. Se os direitos humanos estão em crise, se os direitos humanos humanitários estão em crise, se nós achamos que nós vamos ter mais crise ainda com os eventos climáticos, é nosso dever pensar todos os dias o que podemos fazer para evitar. E do meu ponto de vista, eu ponho o meu, na minha casa eu nem uso descartável. Então, você está protegendo a natureza? Sim, estou. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Mas não é isso. Nós temos que exigir política pública. Todo mundo. Porque quando eu fico na minha casa pensando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e não exijo política pública, eu estou deixando a banda passar. E deixar a banda passar. E a boiada, vocês viram que a boiada está passando de novo, né, gente? A boiada passou e está passando. Deixar a banda passar e a boiada passar não é papel nem de jurista e nem de qualquer pessoa que queira e que defenda a dignidade da pessoa humana. Muitíssimo obrigada, um abraço. Eu vou ver rapidinho aqui as presenças. Apresentamos o professor Moraes. O professor Moraes é ambientalista, representando a Frente de Defesa do Direito à Cidade Desperta São José. A colega Elaine Lopes, moradora do Banhado, que é membro da Rede Nacional de Mulheres Guardiãs de Território. Alegria ter vocês aqui. É representante da vereadora Amélia Célio Chaves, que é do gabinete da vereadora. O colega traz grandes contribuições, já foi secretário da nossa cidade. O doutor Rodrigo Linares, meu amigo, juiz de direito do trabalho, muito obrigada de você estar aqui conosco. Valeu. O Del Lopes é mestre da cultura brasileira e do Vale do Paraíba e cantor, membro do grupo Trem da Viração. Quem sabe depois da palestra, né? Celso Pan, que é musicista, fundador da Companhia Bola de Meia. Dr. Leandro Oliveira Alonso, diretor regional de São José dos Campos da ABRACRIM, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas de São José dos Campos. Obrigada, Leandro. Obrigada, Rodrigo, que está aí também. Muito obrigada, Rodrigo, pela presença de vocês, não só pela presença, pelo apoio na divulgação. Dr. Guilherme Batista, meu parceiro, muito obrigada, Gui, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Carla, presidenta da Comissão LGBT e Gênero de São José dos Campos. Obrigada, amiga, de estar aqui. Rebeca, que é da comissão também de São José, daqui da OAB. Muito obrigada. Rodrigo Fueiro, eu já falei, né, Rodrigo? Carla também, eu já falei. Queria aqui deixar um agradecimento especial ao Sindicato dos Petroleiros.
O Sindicato dos Petroleiros apoiou o nosso evento, divulgou e inclusive contribuiu financeiramente. Não puderam estar porque hoje é a festa da categoria. Eles não estão aqui, mas deixa um abraço para todo mundo. Tá bem? Agradeço profundamente a doutora Cidinha Borges pela brilhante exposição e, sobretudo, pelo empenho incansável na organização desse seminário. Sua dedicação e coragem são exemplo vivo de compromisso com a defesa dos direitos humanos e uma inspiração para a vida. Também agradeço a todos. Eu, como muçulmana, gente, eu fico emocionada de saber que vocês abriram a casa para a gente, para receber todo esse pessoal. Para mim é uma honra. Um agradecimento muito grande, principalmente ao Guilherme. Eu fico até emocionada, porque a moça chorou, não vou chorar, então não vamos falar disso, decidir. Tem uma frase da minha religião que eu sigo o profeta, né? Então me perguntam, quem que você segue no Instagram? Eu falei, eu não sigo ninguém, eu só sigo o profeta. E nós temos que construir uma sociedade justa, igualitária e generosa. Esse é o exemplo que ele deixou para todos nós, e eu gosto de replicar isso para todo mundo que eu conheço. Agora nós vamos convidar o Sheikh Dr. Abdul Hamid Mitwali, presidente do Conselho Supremo de Imãs e Assuntos Islâmicos do Brasil, para abordar o tema da islamofobia e a intolerância, né, religiosa como violação dos direitos humanos. Com a palavra, Sheikh, por favor. Assalamu alaikum. Boa tarde. Em nome de Deus, ó clemente, ó misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo, que esteve aqui na hora da a não ser Deus, segundo o que o profeta Muhammad e o mensageiro de Deus, também o testemunho que o profeta Jesus e seu servo de Deus, filho de Maria, e o mensageiro de Deus. Também eu testemunho que o profeta Moisés e o mensageiro de Deus. Então, nós muçulmanos, muito importante para direito humano, esse assunto fundamentais a nossa religião. Porque quando tem a justiça, tem a liberdade religiosa, tem a paz, tem todas as coisas bondade. Mas quando não tem a justiça, não tem a vida. Então, cada um pergunta para si mesmo: você justo ou injusto? A primeira, para seu Senhor, você é justo? Quando você é justo para seu Senhor? Quando você adorar em Deus, único, absoluto, sem sócio, sem parceiro, sem filho, sem esposa, sem igual, Ele é único. Então, quando você adorar em Deus único, absoluto, também você a suplicar em Deus único, absoluto, sem sócio, sem parceiro. Então você tem muita fé em Deus, louvado seja Ele. Religião de Deus, nome, o Islã. O Islã não, nossa religião só, não. Essa religião em todas as comunidades. Primeiro Adão até o último profeta, nosso profeta Muhammad. Religião deles, único. Religião de Deus. Religião de Deus, o que significa? O Islã. O Islã, o que significado? Monoteísmo. Monoteísmo, o que significado? Não há outra divindade a não ser Deus. Então, essa é a crença certa, verdadeira. A mesma crença
em todos os profetas e mensageiros. Nosso profeta Jesus adorava a Deus. Mãe dele, Santa Maria, adorava a Deus. Nosso profeta Muhammad adorava a Deus. Então, em todos os profetas e mensageiros, adorava em Deus, louvado seja Ele. Então, vamos junto, trabalhar junto, pela causa de Deus. Vamos adorar em Deus, único, absoluto, sem sócio, sem parceiro, sem filho, sem esposa, sem igual. Ele é único. Então, essa é a crença certa, verdadeira. A mesma crença em todos os profetas e mensageiros. Então, quando tem a fé, tem a justiça, tem a liberdade religiosa, tem a paz, tem em todas as coisas boas. Mas quando não tem a fé, então tem em todas as coisas maldade. Então vamos seguir mesmo o caminho de Deus. Esse caminho em todos os profetas e mensageiros. Caminho em todos virtuosos. Porque esse caminho, adorar em Deus, a suplicar em Deus. Então, vamos adorar em Deus único. O que significado é esse? Significado que você precisa limpar no seu coração. Fica no seu coração o amor em todas as coisas boas. Então, vamos seguir mesmo caminho em Deus, mesmo caminho em todos os profetas e mensageiros. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando tem o amor de Deus, tem em todas as coisas boas, tem a justiça. Mas quando não tem o amor de Deus, o bom caráter, não tem nada. Então, em todos a humanidade, precisamos o que? Antes você pedir seu direito, então você precisa dar para outros o que? Direitos deles. Então, o primeiro direito para nosso Senhor Deus, adorar em Deus. O segundo direito para si mesmo. Você precisa o temor de Deus para si mesmo. Quando tem o amor de Deus, então tem o bom caráter, tem a boa conduta. Então você fazer em todas as coisas ações boas. A terceira coisa, você precisa o que? Direito para outros. Você precisa o quê? Você precisa a justiça. Você precisa a justiça para outros. Você é justo ou injusto para seu Senhor? Justo quando você adorar Ele. Você é justo quando então, a segunda coisa, quando você tem direito para si mesmo, então você ganha o temor de Deus, ganha a recompensa de Deus, esse na vida, também na vida da gente. A terceira coisa, quando você direito para outros, faça a justiça para outros, porque você justo para outros. Se você fazer isso, terão uma vida feliz, se Deus quiser. Muito obrigado, eu agradeço vocês, eu agradeço esse lugar, também nosso presidente, também em todas as pessoas ajuda para essa coisa. Eu agradeço muito para nosso presidente Lula. Também eu agradeço para nossos povos brasileiros. Sabemos por quê? O país do Brasil, a primeira país do mundo, tem
a liberdade religiosa. Viva Brasil, viva São José dos Campos, viva todo mundo, viva a nossa comunidade islâmica no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, Sheikh Abdul Hamid, por sua valiosa reflexão. Convidamos agora o Sheikh Al-Hadi, representante da DAO Al-Fatua libanesa do Brasil e da América Latina e Caribe, para dar continuidade ao painel temático sobre a islamofobia e a intolerância religiosa. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo. Testemunho que não há outra divindade a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Que a paz de Deus seja com ele e com todos os profetas que foram enviados por Deus. Eu quero, no início, agradecer ao presidente da Mesquita Al-Huda, nosso pai aqui que está ao lado de mim, Haj Hamzi Taha, pelo convite. Agradecer a Comissão de Direitos Humanos da OAB São José dos Campos, presidente e todos que estão presentes aqui. Agradeço a todos vocês. Recebemos o convite na última hora. Na verdade, eu não sabia o que vou falar sobre o quê. Mas quando eu li depois, eu perguntei ao seu irmão Ziad, eu preparei algumas palavras sobre os direitos humanos no Islã. Os direitos humanos no Islã estão enraizados na fé e garantem a dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a justiça. Baseiam-se no Alcorão Sagrado e na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e enfatizam a santidade da vida, a liberdade de crença e expressão, a proteção contra a injustiça e a tortura, o julgamento justo e a vinculação de direitos e deveres. O respeito por outras religiões no Islã baseia-se no princípio da, como Allah disse no Alcorão Sagrado, não há compulsão na religião. Não há compulsão na religião. Garante direitos fundamentais, tanto para muçulmanos quanto para não muçulmanos, como a proteção da vida, da propriedade e da honra, enfatizando a bondade e a justiça, o diálogo sábio e o reconhecimento do direito dos outros às suas crenças sem coerção. O Islã enfatiza a bondade e a justiça e o diálogo conduzido com sabedoria e bons conselhos. Respeita os profetas e mensageiros anteriores como muçulmanos, como o Sheikh disse, que nós, quando nós falamos sobre Islã, nós acreditamos como muçulmanos que o Islã começou com o profeta Adão e continuou com todos os profetas, profeta Noé, Abraão, Moisés, Jesus, o profeta Muhammad. E todos os mensageiros, eles tinham a mesma mensagem. São irmãos. Mas nós falamos que o Islã depois apareceu com o profeta Muhammad. Mas acreditamos como todos
todos os profetas como mensageiros de Deus. Jesus, acreditamos que ele é mensageiro. A nossa crença em Jesus, a mesma crença em Muhammad. Muhammad, mensageiro de Deus. Jesus, mensageiro de Deus. Moisés, mensageiro de Deus. Abraão, mensageiro de Deus. Então, Muhammad não é filho de Deus. Não é Deus como Jesus. Para os muçulmanos, não é Deus, não é filho de Deus, mas mensageiro de Deus. Princípios do respeito às religiões no Islã. Liberdade da crença. Como eu mencionei, o versículo no canal sagrado, não há compulsão na religião. Proteção dos direitos. Garantir a proteção da vida, da propriedade e da honra dos não-muçulmanos na sociedade muçulmana, enfatizando que eles não devem ser injustiçados. Bondade e compaixão. Tratar pessoas de outras religiões com justiça e bondade, independentemente das diferenças religiosas. Diálogo construtivo, usar sabedoria e bons conselhos no diálogo com os outros. Preencher, preceder o bem, incentivar a competição em boas ações. Allah disse no Corão Sagrado: e não insulteis aqueles que eles invocam além de Deus, para que não insultem a Deus em inimizade sem conhecimento. Esse é um versículo no Corão Sagrado, Surat Al-An'am, versículo 108. O profeta disse: quem matar uma pessoa com quem fez um pacto não sentirá a fragrância do paraíso, mesmo que sua fragrância possa ser sentida a uma distância de 40 anos de viagem. Disse também o profeta: cuidado, quem prejudicar alguém com quem fez um pacto, ou diminuir seus direitos, ou sobrecarregá-lo além de sua capacidade, ou tomar algo dele sem o seu consentimento, então eu serei seu adversário. Isto, eu serei aquele que disputará e argumentará com ele no dia da ressurreição. O resumo: o Islã prega o respeito a outras religiões, garantindo os direitos de seus seguidores, tratando-os com justiça e bondade e proibindo a conversão forçada, e um apelo à coexistência e à harmonia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Sheikh Al-Hatib, por sua valiosa contribuição, reflexão, falar de direitos humanos islâmicos é muito importante para a gente. Nesse momento nós teremos uma intervenção cultural com o Celso Pan, que é um musicista e que vem trazendo uma homenagem aos nossos portugueiros, o Mansur e a Mariana, pela coragem deles, né, de ir para a linha de frente, poder trazer essas informações para a gente. Então a gente vai ter essa intervenção musical agora e a recitação de um poema pelo poeta em seguida.